Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Sandro e esse é o canal Matemática Class. Nessa aula estaremos trabalhando com a resolução de uma equação do segundo grau por meio da fórmula resolutiva conhecida como fórmula de Bhaskara. Então, vem comigo! Bem, pessoal, então vamos começar aqui pela definição de equações do segundo grau. Me acompanhe. Equação do segundo grau é qualquer equação que pode ser escrita como ax² mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são coeficientes reais, né? Ou seja, números reais quaisquer, e o nosso a, por uma condição de existência aqui, diferente obrigatoriamente de zero, tá bem? Então, só lembrando lá do estudo de monômios e polinômios, os coeficientes, né, são aí a parte numérica, tá, que compõe, né, as parcelas de um polinômio, tá bem? Enquanto que as letras que compõem esse polinômio são denominadas de parte literal do polinômio, tá bem? Então, esse a, b e c, eles são, na verdade, números, tá bem? São números reais. Para a gente entender um pouquinho melhor, vejamos aqui alguns exemplos, né, de equações que são equações do segundo grau, tá? Então, observem, ó, 2x² menos 5x mais 6 igual a zero. Pessoal, o igual a zero é um padrão, tá certo? Para você trabalhar com equações de segundo grau, como, por exemplo, resolvê-las, então elas precisam estar sempre igualadas a zero. Joinha? Bom, olha essa outra aqui, ó, x² menos 5x mais 6 igual a zero, né? Menos x² menos 2x igual a zero, x² menos 9 igual a zero. Todas elas são equações do segundo grau, pois cumprem aí, né, a definição. Observem aqui, por exemplo, nessa primeira, o nosso a, né? Nosso a é sempre o coeficiente, né, que está junto aí com o x ao quadrado, pessoal. Ou, se não for x, né, a nossa incógnita, que está junto com a incógnita elevada ao quadrado, tá bem? Geralmente é x, né, o mais padrão, mas pode ser que seja outra letra, tá? Então, o nosso a aqui, nesse caso, é o 2, né? O b é o menos 5, porque o b é sempre o número que está junto com a incógnita sem estar elevado ao quadrado, tá certo? Então, aqui o b é o menos 5, também não pode esquecer do sinal, tá bem? Menos 5. E o c sempre é a parcela independente de x, aquela parcela dita constante. Joia? Nesse outro caso aqui, por exemplo, o nosso a, ele é o número que está na frente, né, colado aqui com o x ao quadrado. Como não tem, ele é o número 1, tá certo? Sempre que não aparece, ele é o número 1, beleza? O b, menos 5, o c, 6, tá bem? Nesse caso aqui, ó, que não tem o número na frente, mas tem um sinal negativo, então nós podemos entender que o número é o número menos 1, tá bem? O b é o número menos 2, né? E como não tem a parcela independente de x, né, aquela constante, então nós consideramos que nesse caso o c é igual a zero, tá bem? Nesse outro caso aqui, ó, o nosso a é igual a 1, né? O b, pessoal, o b não tem, tá certo? Por quê? Porque o b ele está colado no x, que não está ao quadrado, tá certo? E não tem essa parcela, né, somente em x. Significa que o b é zero. E esse menos 9 é o nosso c, tá bem? Reparem que quando um coeficiente é zero, por exemplo, o b, ele some, né, junto com ele com a letra x, por exemplo, né? Sumiu aí a parcela como um todo. Por isso que o nosso a precisa ser diferente de zero, porque se ele fosse igual a zero, como ele é o coeficiente do x ao quadrado, iria sumir aqui, né, o x ao quadrado, não teríamos x ao quadrado. E o x ao quadrado, né, ou o quadrado do x, é o que caracteriza, né, a equação ser do segundo grau, né? Então, é isso que faz com que ela seja do segundo grau. Então, se o a fosse igual a zero e não tivéssemos x ao quadrado, ela passaria a ser uma equação de primeiro grau. Inclusive, aqui no canal tem aula sobre equações num geral, né? E também sobre resolução de equações do
primeiro grau. Então, se você ainda não assistiu essas aulas, fica a dica aí para vocês estarem assistindo, ok, pessoal? Muito bem, então. Bom, essas duas últimas aqui, que uma delas não tem o C, a outra não tem o B, né? Então, elas são ditas equações incompletas do segundo grau, tá bem? Existem aí métodos específicos que servem para resolver apenas esse tipo de equação. No entanto, nessa aula, o nosso objetivo é resolver equações, né, quaisquer, ou seja, utilizar aí a fórmula de Bhaskara para estar resolvendo uma equação de segundo grau. Lembrando, né, que resolver uma equação de segundo grau é encontrar o ou os valores, né, de x, caso a incógnita seja o x, né, que tornam a equação verdadeira, ou seja, que realmente se eu pegar o x aqui e trocar ele, né, por esses valores, tá? Realmente vai dar igual a zero o resultado, tá bem? Bom, no final, depois que resolvermos, podemos testar esses valores e estar aí realmente verificando que eles cumprem, né, a definição aí de resolução da equação. Resolver uma equação também é encontrar as raízes de uma equação. Lembrando aí que as raízes são justamente, né, as soluções dessa equação, tá? É um outro termo aí que é utilizado para soluções. Bom, então aqui nós temos uma equação completa de segundo grau, lembrando que esse método ele serve para equações também incompletas, tá? E nós vamos resolver ele obrigatoriamente, né, pela nossa fórmula conhecida aí como fórmula de Bhaskara, tá bem? Só lembrando aqui que para você resolver a equação, é de fundamental importância que você consiga identificar corretamente quem são os coeficientes A, B e C, porque eles são tudo que nós precisamos, né, para aplicar Bhaskara, ou seja, Bhaskara está em função única e exclusivamente desses valores. Então, se você identificar, né, retirar de forma errônea esses valores aí da tua equação, você vai errar consequentemente, né, a tua fórmula de Bhaskara e não vai encontrar as suas soluções, tá? Ou vai encontrar soluções erradas, ok? Então vamos lá. Bom, primeiro, então, eu gosto de dividir aqui em etapas. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é justamente, né, retirar aqui os valores de A, B e C. Então o nosso A é o número 1, lembrando que ele é o coeficiente que está com o x ao quadrado, né? O nosso B, pessoal, o nosso B ele é igual ao menos 5, tá? E o nosso C ele é igual ao coeficiente 6, tá? Tem que tomar cuidado, né? Porque não são A, B e C necessariamente nessa ordem, tá? Essa equação ela pode aparecer aí bagunçada, por exemplo, vamos supor que ela fosse assim, ó, menos 5x mais 6 mais x ao quadrado igual a zero, né? Ela está aí bagunçada, né? Ela não está escrita em potências decrescentes de x, tá? Pode acontecer, ok? Então, você tem que identificar o A, B e C pelo papel que desempenham e não na ordem. Por exemplo, o A não é menos 5, o B 6 e o C 1. Não, o A continua sendo o número 1, porque ele é o coeficiente do x ao quadrado, tá bem? O B, ele é o número menos 5, porque ele é o coeficiente do x. E o C, ele é o número 6, porque ele é o coeficiente independente de x. Isso, né, em qualquer ordem. Agora, é muito importante que esteja igualado a zero. Então, se tiver igualado a algum outro número, alguma outra parcela, tem que trazer essa parcela para o lado esquerdo da igualdade, né, mudando aí de operação, reduzir os termos semelhantes e deixar obrigatoriamente igualado a zero, para só então, né, poder aí dizer quem é o A, o B e o C, beleza? Bom, feito isso, né, reconhecidos os valores de A, B e C, então nós vamos para o segundo momento aqui da nossa fórmula de Bhaskara, tá? Que é calcular o que a gente diz como sendo o discriminante, ou o delta, tá? Que ele é dado por b ao quadrado menos 4ac, tá? Então, nós vamos calcular aí o delta, tá? Bom, aqui é só substituir, ó. Então, no lugar do b, nós vamos colocar o valor de b. Lembre-se que, ao substituir uma letra por um número negativo, deve-se fazer entre parênteses. Então, isso aqui vai ficar menos 5, entre parênteses, elevado ao quadrado. E menos 4 vezes o a vezes o c, que é 6, tá bem?
Agora, desenvolvendo essa expressão numérica, pessoal, nós vamos encontrar aí, ó, menos 5 elevado ao quadrado é positivo 25, porque o menos, entre parênteses, fica elevado ao quadrado junto com o número 5. 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24, com o menos daqui, menos 24, tá bem? E o nosso delta vai ser igual ao número 1. Lembrando, pessoal, que isso daqui é uma fórmula, tá? Então, ela nunca vai mudar a sua estrutura. É sempre o valor do b elevado ao quadrado. É sempre menos 4 vezes o a vezes o c. Nós não fizemos a demonstração dessa fórmula, porque não é o objetivo da nossa aula, tá? Mas se fizéssemos, né, verificaríamos que realmente essa estrutura é sempre assim, beleza? Bom, num terceiro momento agora, nós vamos aplicar o resto, né, da nossa fórmula de Bhaskara. Então, eu vou escrever aqui terceiro momento, que é aquele momento que realmente vai me dar aí a solução, tá? Então, o x, né, que é a incógnita do nosso problema, se fosse outra letra y, por exemplo, colocaríamos y aqui, tá? Então, ele vai ser menos b, mais ou menos, raiz quadrada desse delta, então, por isso que a gente calcula o delta primeiro, né, para depois pôr ele aqui dentro da raiz, tá? Dividido tudo por 2 vezes o valor do a. Essa estrutura, ela não muda, tá? Ela é sempre assim, por isso que isso é uma fórmula, tá bem? Uma fórmula resolutiva aí de uma equação de segundo grau. Bom, substituindo os valores, né, nós vamos ter aqui x igual, tem esse menos que é da fórmula, pessoal, então você copia ele, depois substitui o b. Como o nosso b ele é negativo, então, entre parênteses, ó, menos 5, mais ou menos raiz quadrada do delta. Como o delta deu 1, agora você coloca o número 1 aqui. Em alguns lugares, né, aprende-se a fazer tudo junto, né? Então, escreve a fórmula assim, raiz quadrada de b quadrado menos 4ac, lá dentro. Não tem problema, se você está estudando, né, numa escola onde você aprendeu desse jeito, pode continuar a fazer assim, tá? É que eu gosto, né, de fazer o delta separado, porque existe também um estudo só sobre o valor do delta, né, e a quantidade, né, a cara aí das raízes de uma equação de segundo grau, beleza? Mas também não é objetivo da nossa aula fazer esse estudo, eu gosto de fazer separado, mas se você prefere fazer tudo junto, sem problemas, tá? Então, vamos lá de novo. Então, aqui, 2 vezes o valor do a, ele é 1, tá? Então, nosso x vai ficar igual a menos com menos vai dar mais ou menos, raiz quadrada de 1 é 1, então você resolve a raiz, tá? E sobre 2 vezes 1, 2. Nesse momento, pessoal, nós vamos abrir o nosso cálculo em 2 momentos, tá? Nós vamos encontrar aí o x1, tá? E o x2, né? Qual a diferença deles, né? O nosso x1 é quando você soma, então você usa apenas a soma aqui no numerador, né? 5 mais 1, tá vendo? Que vai dar 6. E depois divide por 2, que vai me dar 3. E o x2? O x2 é quando você apenas subtrai. Então, ó, 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Tá bem? Então, num momento você soma, no outro você subtrai. Uma equação de segundo grau ela tem até 2 raízes reais distintas, tá? Podendo ser 2 raízes reais iguais ou não ter raízes reais, tá bem? Por exemplo, nesse último caso, né, se o teu delta der um número negativo, como ele é jogado aqui dentro de uma raiz quadrada e não existe raiz quadrada, né, não está definida a raiz quadrada de um número negativo no conjunto dos números reais, então, não daria para continuar aqui e nós não teríamos raízes reais, tá bem? Então, é nesse sentido que eu falei sobre o estudo do delta e as raízes. Podemos até fazer uma aula aí no canal somente sobre isso, tá bem? Bom, então, se vocês querem uma aula sobre essa análise, né, do delta, deixa nos comentários aí que, né, eu estarei aí providenciando, tá bem? Bom, pessoal, então o 2 e o 3, né, eles são, como eu disse, raízes da nossa equação, soluções. Realmente, pessoal, se eu pegar aqui, por exemplo, o número 2 e vier aqui, ó, e substituir o x pelo número 2, vai ficar assim, né? 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. Observem, ó, 2 ao quadrado, 4.
mais 6, né, já dá para somar aqui, 10. E menos 5 vezes 2 dá menos 10. 10 com menos 10, 0. Realmente torna, né, a igualdade verdadeira, ou seja, torna o valor numérico da expressão algébrica igual a 0. O mesmo acontece se eu fizer aí com o número 3. Vamos ver aqui, ó, que é a minha outra solução. Ó. 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6. Ó, 3 ao quadrado, 9. Né? 9 com 6, 15. Menos 5 vezes 3, menos 15. 15 com menos 15, 0. Né? Realmente também torna a igualdade verdadeira. Qualquer outro número, se substituído no lugar do x, não torna ela verdadeira, por isso que não é solução. Por exemplo, vamos testar aqui, né, o número 1. Ó, 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 6. Observem, ó, 1 ao quadrado é 1 com 6, 7. Menos 5 vezes 1, menos 5. 7 com menos 5, 2. Não deu 0, ou seja, não tornou a igualdade verdadeira. Por isso que somente 2 e 3 são as soluções da nossa equação. Tá bem, pessoal? Muito bem, então. Quando se fala em equações, sempre é interessante escrevermos aí o nosso conjunto de solução. Então, vamos escrever aqui, ó. Quem que é o conjunto de solução da nossa equação, então? Então, o nosso conjunto de solução é dado por x pertencente aos reais, tal que x é igual a 2 ou, não é e, tá? X é igual a 3, tá bem? Então, esse é o nosso conjunto de solução. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Um grande abraço e até a próxima.